Amadas, que o Senhor abençoe o nosso estudo nesta manhã. 1 Samuel 15. Em 1 Samuel 15, o profeta Samuel é enviado ao rei Saul. Ele é enviado ao rei com uma ordem específica, amados. E que ordem era essa? Agag, rei de todos os amalequistas, desde o menor até o maior, devia ser eliminado. O Senhor, ele diz a Samuel que o motivo de tal juízo se dá pelo fato de que quando os israelitas saíram do Egito e peregrinavam no deserto, Amaleque os atacou em Refidim. Para os irmãos recordarem, essa passagem está lá em Êxodo 17, né? Especificamente o versículo 8 de Êxodo 17, onde Amaleque ataca o povo de Israel. Naquele dia, né, o Senhor deu a vitória aos israelitas, né? E apenas para os irmãos lembrarem, é aquela passagem aonde Arão e Hur ficam segurando a mão de Moisés, né? Conforme a mão levantava, Israel prevalecia. Quando a mão de Moisés abaixava, Israel era derrotado, né? Então, enquanto Josué estava com o povo lá lutando, Moisés estava lá em cima. Então, naquele dia, Deus deu a vitória aos israelitas. O Senhor prometeu que a memória de Amaleque seria eliminada da terra para sempre. E essa promessa está no versículo 14 desse mesmo capítulo de Êxodo 17. Né? Apenas lembrando, nós já passamos, né? já passamos por lá, mas fala que o Senhor, ele disse a Moisés que iria eliminar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Obrigado, amada. Totalmente, irmãos. E o que estava acontecendo aqui? O dia dessa eliminação chegou. O Senhor queria executar este juízo através de Saul. E a ordem era muito clara. Eles deveriam destruir tudo e não pegar nenhum despojo da batalha. Algo que era comum na época, mas neste caso específico, o Senhor não queria que nada fosse pego ou poupado. Nada, nada. Animais, todos os animais, todas as mulheres, todos os idosos, todas as crianças, todas, de todas as idades. Porém, assim que Saul venceu, e vendo quão agradáveis eram os amalequitas, não ordenou que fossem eliminados. Poupou o que havia de melhor, e não executou Agag, como o Senhor havia ordenado. Ele não matou o rei. Enquanto isso, o Senhor revelou a desobediência de Saul a Samuel e deixou claro que a atitude do rei o havia entristecido muito. Como consequência, Samuel passou a noite em claro e muito cedo saiu e foi ao encontro de Saul. Ele passou a noite em claro, irmãos, orando em favor de Saul. Olha só, Deus já havia dado o decreto, mas mesmo assim ele intercedeu. Quando Saul viu o profeta, ele o elogiou e recebeu com muita alegria, como se nada de errado tivesse acontecido. Porém, sem meias palavras, Samuel perguntou por que os animais estavam vivos. Ele escutou o rugido. O rei declarou que aquilo havia sido decisão do povo,
que queria oferecer sacrifícios ao Senhor com os animais. Ouvindo as palavras de Saul, o profeta Samuel declarou a sentença do Senhor sobre o seu reino e proferiu uma das sentenças mais conhecidas da Bíblia, que está no versículo 22 do nosso texto base. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício. A obediência é melhor que o sacrifício. E o obedecer é melhor que o sacrificar. Melhor do que as gorduras de carneiro. Acaso tem o Senhor tanto prazer em sacrifício? Grave, amados. Grava esse versículo. A obediência é melhor que o sacrifício. Melhor do que a gordura de carneiro. Nesse dia, o reinado de Saul acabou. O Senhor Deus o rejeitou como rei e declarou que havia passado o seu reinado para outro. Depois que ouviu a sentença, Saul fez tudo o que antes lhe havia sido ordenado. Mas era tarde. Era tarde demais. Há muitas lições que nós podemos tirar desse texto, de como devemos obedecer a Deus de maneira inegociável. Desde que foi ordenado rei, Saul fazia o que bem queria com as ordens de Deus e suas santas determinações. Mas esta foi a última. Finalizou o seu reinado por causa da desobediência. Vamos analisar um pouquinho, de uma forma mais completa, detalhada, esse capítulo. Eu quero iniciar falando para os irmãos que o Senhor nosso Deus requer de nós total obediência. Deus ordena que Saul destrua completamente os amalequitas. Completamente. Isso como um ato de justiça pelo que havia acontecido lá no passado contra o povo. Isso por causa da iniquidade desse povo. E essa ordem, irmãos, sim, deveria ser executada totalmente. Versículo 3 fala que vai, pois, agora e fere a Amaleque. E destrua totalmente tudo o que eles tiverem. Essa é a ordem de Samuel no versículo 3. Melhor, corrigindo, a ordem de Deus que foi dada a Samuel. Fere a Amaleque e destrói por completo tudo que eles têm. E não os poupe, mas mata tanto homem quanto mulher, criança, inclusive as que mamam. Boi, ovelha, cabra, cabrito, jumento, cavalo, o que tiver, tudo. Destrói tudo. E a palavra de Deus fala, irmão, que quando nós amamos a Deus, quando Deus é aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida, nós o obedecemos, nós guardamos os seus mandamentos, nós os praticamos. João 14,15
fala para nós isso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E a palavra guardar, irmãos, está dizendo para nós da prática. É ter a palavra do Senhor na nossa mente e no nosso coração para praticar. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 2 Coríntios 10:6 fala para nós que a obediência a Deus implica em submissão total às suas instruções. Obediência total, irmãos. Porque não há comunhão, amados. Não há comunhão da luz com as trevas. Não tem como. Não há. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela precisa ser praticada na sua totalidade. Obediência completa e total submissão às suas instruções. E ele continua nos ensinando que obediência parcial ou desobediência parcial vai contra a palavra do Senhor. É como o Apocalipse fala, porque é morno, estou a ponto de vomitar-te. Porque nem é quente e nem é frio. Tiago 2:10, amados. Tiago 2:10 fala que qualquer um que guarde toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna devedor de todos. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado. O Senhor não quer que nós o obedeçamos conforme os nossos interesses. Não, isso aqui eu vou dar um jeitinho aqui, porque não concordo muito com isso, não. Foi o que Saul fez. Irmãos, Saul poupou o rei e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais. Obedeceu parcialmente. E confirmando Hebreus 3:18 e 19, fala para nós que a desobediência é vista como incredulidade à palavra do Senhor e rebeldia contra Deus. A palavra do Senhor precisa ser obedecida integralmente. Não existe jeitinho. Mas o interessante é que, como acontece conosco, aconteceu também com Saul. Após ser confrontado por Samuel, Saul demonstra um certo arrependimento, mas superficial, buscando compreender suas ações e minimizar a gravidade da sua desobediência. Versículo 24, ele fala assim: pequei, porquanto transgredi o mandato do Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia em Isaías 29:13, amado.
Sei que é um texto que nós conhecemos, mas eu quero reforçar ele conosco nessa manhã. Isaías 29, 13. Vou abrir aqui também. O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens. Olha só, amados. Ou seja, esse povo se aproxima de mim com sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes nós também não agimos da mesma forma. Falamos que amamos, mas não obedecemos. Falamos que o Senhor é mais importante na nossa vida, mas temos ídolos que nos afastam do Senhor. Amados irmãos, o Evangelho, nos Evangelhos, o Senhor Jesus, o tempo inteiro, ele não critica os fariseus justamente por isso, por causa da sua hipocrisia. Falando do arrependimento exterior deles, que eles, gostavam de estar nas praças, assim, agora nos lugares mais importantes, para serem vistos, mas eram como sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Não é dessa forma que o Senhor deseja com que nós nos arrependamos. Mas conforme está falando lá em Coríntios, 2 Coríntios 7:10, onde fala que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, pois o verdadeiro arrependimento, ele muda comportamento. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus valoriza a obediência acima do sacrifício. Samuel ensina que a conformidade é mais importante do que qualquer sacrifício. Ele ensina que a obediência à palavra de Deus, a conformidade com as ordens do Senhor, é mais importante que qualquer sacrifício. E a oferta que agrada a Deus é a submissão completa, é a obediência completa ao que Ele ordena. Versículo 22 está falando isso para nós. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus exige que nós o amemos de todo o coração, amados, e não apenas por rituais. Sabe, aqueles rituais que a gente acostumou a fazer. E toda quarta na igreja, e toda terça na reunião de oração, e toda quinta no estudo bíblico, e todo domingo. Isso não pode. Devemos fazer isso sim, mas não como ritual, não como uma obrigação, não como algo corriqueiro, como algo normal, mas como um agradecimento ao Senhor, sabe? Com prazer, louvando ao Senhor, ou adorando, e estando ali
para o adorar, não apenas pelo que o Senhor faz, mas pelo que Ele é. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. É você estar lá, como fala em Romanos 12:1, oferecer a Ele os nossos corpos, a nossa vida, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que deve ser o nosso culto diário. Oferecer ao Senhor o nosso culto diário. Porque diante do Senhor, amados, a rebelião ela é considerada como um pecado de feitiçaria. Samuel compara a rebelião de Saul à feitiçaria, enfatizando que a desobediência é um pecado grave, equivalente ao de rejeitar a autoridade de Deus. É o que ele fala aí no versículo 23. Ele compara a rebelião, a desobediência, como um pecado de feitiçaria. E a feitiçaria é abominável aos olhos do Senhor. Tanto é abominável, irmãos, que ela está listada em Gálatas 5 entre as obras da carne. Gálatas 5, 19 e 20. Pecar, amados, é transgredir a lei do Senhor. E todo pecado é um ato de rebelião contra Deus. 1 João 3,4 está falando isso para nós. Que pecar é transgredir a lei de Deus e é um ato de rebelião às ordens dele, ao que ele nos ordena, ao que ele deseja para nós. E como o nosso Deus é um Deus justo, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. E na justiça do Senhor, ele leva com seriedade o pecado. Ele trata com seriedade. E todo pecado tem suas consequências, amado. Quando há um arrependimento verdadeiro, Deus nos perdoa o pecado. Mas nem sempre ele nos livra das suas consequências. E no caso de Saul, a consequência veio. Versículo 26 do nosso texto está dizendo isso. Que o Senhor rejeitou Saul para que ele não mais fosse rei sobre Israel. Ou seja, a sua desobediência levou à sua rejeição como rei. Números 20, 12 fala que tanto Moisés como Arão foram impedidos de entrar na terra prometida, amados, por causa da desobediência. Os dois estavam diante da rocha falando ao povo. Mas o Senhor falou para Moisés falar à rocha. E o que ele faz? E olha que Moisés era o homem mais manso, mais enraivecido. Ele fez uma atitude contrária ao que o Senhor ordenou. Da mesma forma como Saul foi desobediente, mas teve a vitória,
Nesse caso aqui também, Moisés foi desobediente, mas a água saiu da rocha. Mas Romanos 6:23, amados, fala para nós que o salário do pecado é isso mesmo, é a morte. Esse é o salário, esse é o destino, né, dos desobedientes. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Não adianta, amados, fazermos sacrifícios diante do nosso Deus, se esses sacrifícios não forem para glorificar o seu próprio nome, o nome do nosso Deus. Não tem valor algum diante do Senhor. Sacrifício agradável ao Senhor é um coração puro, contrito, obediente. Deus, ele é tão fantástico conosco, amados, como foi lá com o seu povo. Porque ele rejeitou Saul, mas ele já declarou que havia escolhido alguém segundo o seu coração. Alguém que o adoraria em espírito e em verdade. Versículo 28 do nosso texto diz que o Senhor retirou o reino de Saul como rei de Israel e deu ao teu próximo. Salmo 75, 7 fala que o Senhor nosso Deus é Ele que decide todas as coisas. Ele é o juiz. A um ele abate e a outra ele exalta. Ele é que tem o poder de realizar todas as coisas segundo a sua vontade. Atos 13:22 fala que Deus removeu Saul e clamou Davi como rei. Removeu Saul, mas clamou Davi como rei. Em Atos 13:22. Amados irmãos, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Deus é soberano. Ele resiste a quem Ele quer. Olha só o que diz o versículo. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Oh, amados, tudo que o Senhor requer de nós é que sejamos obedientes à tua palavra. Não apenas conhecedores, não apenas leitores, não apenas falantes, não apenas ouvintes, mas praticantes, praticantes fiéis, praticantes fiéis, obediência total.
Não é fácil. Mas o Senhor diz que, para mim e para você, que nós precisamos ter bom ânimo, que tenhamos bom ânimo, pois Ele venceu e com Ele nós também venceremos. Algumas aplicações que o estudo nos dá para o dia de hoje. Nós aprendemos que a obediência ao Senhor precisa ser total, completa. Deus valoriza a obediência total e devemos buscar seguir suas ordens integralmente, seguir a sua palavra integralmente, sem fazer adaptações. Seus mandamentos ao nosso próprio entendimento, sem fazer adaptações ao que ele está mandando, irmãos. Sem dar um jeitinho, conforme a gente entende ou conforme a conveniência do momento. Não. A palavra de Deus precisa ser feita de forma completa. Não parcial, não com jeitinho, mas integralmente, em todas as áreas da nossa vida. O arrependimento precisa ser verdadeiro, precisa ir além das palavras, não como o de Saul, mas como acontecia com Davi. Haver verdadeiro arrependimento, irmãos, é demonstrado em atitudes e transformação de vida, não apenas em palavras. Um coração quebrantado busca retificar os erros e viver segundo a vontade de Deus. Remorso, tristeza, não é arrependimento. Se não levar a retificação de erros e a mudança de comportamento, não é arrependimento. É só tristeza. É só tristeza. Precisamos reconhecer a soberania do nosso Deus em nossas vidas. Porque Deus é Deus, irmãos. É o Todo-Poderoso, que faz as coisas segundo a sua vontade. Levanta quem ele quer e derruba quem ele desejar. Escolhe quem ele quer e rejeita quem ele quer. Assim como Deus escolhe e rejeita seus servos, segundo a sua soberania, devemos confiar nele e nos seus propósitos para a nossa vida. Tão somente precisamos nos submeter completamente ao seu senhorio. Ele rejeitou a Saul, mas escolheu a Davi. E a declaração que ele faz é que ele escolheu alguém segundo o seu coração que obedeceria a sua palavra. Disse: achei Davi, filho de Jessé. Amado, eu quero que você coloque o seu nome aí. Achei Antônio.
homem segundo o meu coração. Achei Maiara, achei Cleide, achei Fátima, achei Brenda. Coloque o seu nome. Mulher segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O obedecer é melhor que o sacrificar. Faça sacrifícios que agrade a Deus, amados. E seja um homem, seja uma mulher, segundo o coração de Deus, que como Davi fará toda a vontade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor nos fortaleça nesta manhã, que o Senhor nesta manhã aumente a nossa fé, como aquele Senhor pediu, que está registrado na palavra dele. Tem fé? Mas ele diz assim: Senhor, eu tenho, mas aumenta a minha fé. Peça para que o Senhor aumente a sua fé, te capacite dia a dia a não ser apenas ouvinte e falante da tua palavra, mas principalmente, como está escrito em Tiago, fiéis praticante da mesma. Bom dia, amadas irmãs. Como sempre, é muito bom, logo pela manhã, a gente poder, juntos, lermos, abrirmos a palavra do Senhor e aprendermos um pouquinho mais daquilo que Ele requer de nós, daquilo que Ele quer de nós. E nesta manhã, Ele requer de nós obediência total. Não é mais ou menos, não é com jeitinho, não é da forma como nós queremos, mas é como a palavra dele diz que deve ser. Pecado para Deus é pecado, irmãos. Não tem pecadinho nem pecadão, é pecado. Que sejamos como Davi. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, dispostos a obedecer e a cumprir toda a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Como a gente sempre diz, ainda há um tempinho, se algum irmão ou irmã quiser nos auxiliar, quiser fazer uma participação, é o momento, amados. Podem, não se sintam constrangidos, fique à vontade para colaborar conosco. Meu Deus abençoe. Só uma alusão aqui, irmão Antônio, que muitas vezes a gente deixa de fazer exatamente aquilo que Deus pede, né? Como Saul deixou o rei ali livre, porque a gente, né, acaba em alguma situação se amoldando ou se solidarizando com o pecado do outro, porque a pessoa é legal, porque a pessoa é nossa querida. Eu vi Saul livrando o rei porque ele estava no mesmo patamar, né? Então ele falou: "Poxa, ele é um rei como eu", né? Então, olha a condição dele, afinal de contas ele é um rei, e até por orgulho próprio mesmo. Então, Deus me fez ver isso agora, que muitas vezes a gente deixa de eliminar o pecado até na hora de um aconselhamento, você sabe que está errado, você sabe que aquela pessoa está cometendo um pecado, e você vê como a pessoa fica obstinada por aquilo, que você acaba liberando, né, abrindo mão de bater o pé e levar essa pessoa realmente a entender que obedecer é melhor que sacrificar.
porque você está pedindo para ela obedecer, ensinando ela a obedecer, e ela está só querendo fazer sacrifício para poder encobrir ou para poder se desculpar pelo pecado que ela quer ainda cometer, ela quer continuar cometendo. Não sei se eu estou errada, o que que vocês acham? Nós, muitas das vezes, nós somos coerentes com o pecado, né? A gente, principalmente quando é amigo, a gente não fala como deveria ser, porque muitas das vezes a gente tem receio, tem medo do que aquela pessoa pode fazer, ou pode falar, ou podemos perder tal amizade. Mas, independente de quem seja, independente do que aconteceu, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é muito clara e ela fala que nós precisamos ser obedientes ao Senhor e falar, mesmo que doa, mesmo que. E tem hora que vai doer mesmo, irmãos, vai doer. Né? Eu lembro de uma correção que eu precisei aplicar ao meu filho, explicando que ele estava errado, e eu precisei aplicar esse corretivo e doeu muito em mim, muito. Chorei copiosamente, mas era necessário. Obedecer é necessário, é preciso, é preciso. E precisamos estar firmes, firmes, porque é isso que a palavra requer de nós, né? Firmes, sempre constantes, inabaláveis na obra do Senhor, né? 1 Coríntios 15, 58. O trabalho na obra do Senhor ele não é vão. Então nós precisamos sempre ter firmeza nas nossas colocações. Apesar de amarmos muitas das vezes a pessoa ali, a gente não pode. Ela precisa saber do nosso ponto de vista e saber até onde aquela atitude dela vai levá-la, infelizmente. Né? Infelizmente. Mais alguém quer participar conosco para nós orarmos? Só algo que me chamou a atenção aqui, que eu nunca tinha prestado atenção também nesse capítulo, que no versículo 4, Saul contou o exército. Como lá Davi contou também, e estava errado, né? Quem mandou ele contar o exército? Me ficou essa dúvida. Aqui tinha 210 mil homens, contou lá 1.100.000. E no versículo 12, aqui fala, ele levantou uma coluna para si. Como levantou um alto. Isso também me chamou bastante atenção. Então, Saul levantou uma coluna para si. Eu falei, ué, que esquisito isso, né? Davi, assim, o Saul levantou como se fosse um alto para ele próprio. E outra, no versículo 21, também fala assim, ó, quando ele fala, o exército tomou ovelhas e bois do despojo, o melhor do anátema para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então percebe que essa palavra teu Deus, ele está falando o Deus de Samuel. Ele não pegou o Senhor para si, ele não disse o nosso Deus, né? O meu Deus. Então isso me chamou bastante atenção também. São 3 pontos aqui que eu falei, 3 erros a mais, né? Além de ter feito tudo isso que ele fez, porque esse título, sabemos que a palavra do Senhor era contínua, né? Não tinha separações como nós fazemos hoje em dia. Mas essas 3 colocações aqui que eu achei como erros grandes também, que talvez ele tenha praticado, né? E seja forte também. E eu falei assim, coloquei aqui pontos de interrogação, para depois perguntar para o Senhor a respeito deles. Como a palavra de Deus é rica, né? Num texto só,
cada um de nós podemos tirar vários ângulos, né, vários estudos preciosos. Mas isso aí que Saul fez, amado, é o que nós fazemos. Vaidade. Vaidade. Se você for olhar dentro dessa sua visão, você poderia ter colocado o versículo aí que fala, onde ele pediu para Samuel ir com ele para se apresentar ao povo, porque ele não queria chegar lá sozinho. Mas tendo o apoio do profeta. Vaidade. Isso tudo é vaidade que nos leva, que nos distancia do Senhor. Muito bem observado. Muito bem observado. Obrigado. Mas tudo isso só demonstra que ele não foi obediente ao Senhor como deveria. O Senhor não mandou ele contar, o Senhor mandou ele ir e confiar nele, que a vitória era dele. Se ele precisasse, se ele tivesse de fazer algum altar para engrandecer o nome, esse altar deveria ser ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Que não era Deus só de Samuel, né? Mas de todo o povo. Ele quis fazer uma costura, como nós muitas das vezes fazemos com o pecado. Né? A gente faz uma costura. Não, isso aí era para sacrificar o teu Deus. Não era nada. A importância de nós não nos macomunharmos com o pecado, não estarmos de conveniência com o pecado. Né? O povo separou, mas quem era o rei? Quem tinha autoridade para falar sim ou para falar não? Era ele. Era ele. Esses tempos atrás, minha esposa me chamou a atenção com relação à minha filha. Que eu fui brando, não falei o que deveria, como que eu tivesse concordando com a atitude dela. E ela estava certa. Eu não tive a atitude de corte total. Eu deixei, como é que ela falou? Eu deixei laço, né? Eu deixei alguma coisa com que ela poderia se apegar para continuar fazendo o que estava fazendo. Então nós precisamos cortar de forma total, irmãos. Não há comunhão entre trevas e luz. Onde chega a luz, a treva se dissipa. E quem é a luz do mundo? O Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai. Oh, papai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, ó Pai amado, pelo ar que respiramos. Obrigado, ó Pai amado, pelo alimento que o Senhor tem nos dado todos os dias, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Pai amado, porque nós podemos escutar a Tua palavra. Obrigado porque nós podemos ler a Tua palavra, ó Pai amado. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos falar da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado o sol, o Senhor tem nos dado a chuva, o Senhor tem nos dado, ó Pai, um lugar onde possamos dormir, aquecer, nos proteger, estarmos juntos. Obrigado pela nossa casa, Senhor. Obrigado pelo nosso lar. Pai amado, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo trabalho que cada um aqui tem, Senhor. Seja ele
próprio ou que preste serviço a alguém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Pai, porque é dele que nós tiramos os frutos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos caminhar. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos pegar, segurar as coisas, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos respirar, Senhor. Pai, como é bom poder respirar. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque tudo isso são dádivas do Senhor. São dádivas que o Senhor nos dá independente, ó Pai. Independente de sermos obedientes ou não. Tudo o Senhor tem nos dado a todos de forma gradativa. A chuva cai sobre todos. O sol está sobre todos. Todos podem trabalhar. Todos podem andar, enxergar, ouvir, de uma forma geral sobre todos. Mas, Pai amado, eu quero te agradecer, ó Pai. Te agradecer. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor tem bênçãos especiais para a nossa vida. O Senhor tem promessas específicas, ó Pai, as quais o Senhor tem prazer de cumprir na nossa vida, Pai. E eu quero te agradecer por elas, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor. Porque a principal delas, ó Pai, é a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque através de Cristo nós somos teus filhos, Senhor. Deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos do Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque naquele glorioso dia o Senhor nos chamará pelo nome. O Senhor nos conhece pelo nome. Apesar de sermos bilhões, o Senhor sabe quem é o Antônio Carlos, Pai. O Senhor sabe quem é cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Pai, tão somente dá-nos um dia na Tua presença. Um dia, ó Pai, onde o nosso falar, o nosso escutar, o nosso agir seja de conformidade com o Teu querer. Que possamos, ó Senhor, aproveitar bem as oportunidades, ó Pai. Senhor, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, ó Pai, hoje e sempre, sejam agradáveis a Ti, Senhor, e cumpra o Teu querer nas nossas vidas. Oramos com perdão dos nossos pecados, ó Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, amadas irmãs. Que o Senhor nos abençoe. Até amanhã, permitindo o Senhor. Deus Amém. abençoe. Bom dia. Amém. Gratidão. Deus abençoe. Amém. Um bom dia a todos.